Hoje o que a gente vai conversar é sobre confissão. Esses 3 versículos que nós lemos no começo, eles falam sobre algo que é muito, muito, muito importante para a nossa vida, que é vital para a nossa vida, que é a confissão dos nossos pecados. Confessar pecados não é tão simples como parece, não é só dar nome para os seus pecados. Você sabe qual que é a diferença entre dar o nome para o seu pecado e confessar o seu pecado? É uma pergunta que eu me fiz por muitos anos. Porque por muitas vezes eu ficava assim, pecava, chegava para Deus e falava assim, Deus me perdoa porque eu fiz isso e isso. E continuava a minha vida. Deus me perdoa porque eu fiz isso e isso. Eu sabia dar o nome dos meus pecados. Deus me deu essa, né, a Bíblia é clara. Você consegue saber quando você se irou indevidamente, você sabe quando você mente, você sabe quando você erra, você sabe quando você faz qualquer coisa. Você sabe, e você sabe dar o nome. Mas chegar para Deus e dar uma lista de nomes, Senhor, eu fiz isso, será que isso é confissão? Então a gente vai olhar para o texto hoje, e a gente vai ver 3 lições sobre a confissão de pecados, que eu espero que todos nós cresçamos e aprendamos juntos. Nós estamos juntos nessa. Eu estou vendo uma plateia cheia de pecadores, e vocês estão vendo um pecador também. Essa é a nossa identidade, nós somos assim, né? Mas ela não é a nossa identidade que nos define. Cristo mudou isso, e nós vamos ver algumas coisas aqui. A primeira realidade, a primeira lição sobre o pecado, sobre a confissão, que esse texto diz para nós, é sobre a realidade da nossa condição. A realidade da nossa condição como pecadores. Porque às vezes nós nos esquecemos. Frases, por exemplo, quem sou eu para julgar, né? Mas, fala um monte. Ninguém é perfeito, dando desculpa para os seus próprios pecados. Não, todos somos pecadores. Também sorrindo no íntimo, porque você goza de certa felicidade nessa condição. Todos nós já dissemos essas frases. Falar para uma igreja, para uma plateia da Igreja Batista Central de Campinas, que a nossa condição é de pecadores, eu acho que não pega quase ninguém de surpresa aqui. Talvez alguém que esteja visitando, está conhecendo o Evangelho, seja muito bem-vindo. Mas nós sabemos que nós somos pecadores. Mas mesmo assim, João escreve essa carta para um grupo de cristãos que estava passando por algumas dificuldades. E, dentre essas dificuldades, existia um grupo de pessoas que estava proclamando uma mentira. E a mentira é tirando a mentalidade, tirando a consciência de que nós temos uma condição dada e estabelecida por nascimento, chamada pecado. Ou seja, existem duas classes quando a gente fala em pecado na Bíblia. A Bíblia ensina sobre 2 coisas que são diferentes, e isso precisa estar muito fresco na sua mente, porque esse é o ensino aqui da carta. O ensino é o seguinte, você tem uma condição, que você nasce, você está nessa condição. E a outra coisa são os pecados que nós cometemos por transgredir a lei de Deus. Então a primeira lição que eu quero ver com vocês é a nossa condição. A Bíblia diz, e é muito claro, que pecado é uma condição para todos os homens. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. O que significa que desde pequeno, o que significa que desde que você nasceu, você é envergadinho para o mal. Você é inclinado com paixões e com desejos desajustados. Essa é uma condição inegável e ao ponto de partida para nós entendermos a mensagem de Deus e o Evangelho. Não existe um que escape dessa condição. Desde Adão, toda a humanidade está debaixo dessa condição, o que significa que por natureza, por só nascer, por existir, por ter consciência de você mesmo, por estar aqui nessa plateia me ouvindo, ou você estar na internet nos ouvindo, por natureza, você nasceu com desejo desordenado. Ou seja, você nasceu desejando o que não é bom. Você nasceu desejando o mal. Isso não significa, obviamente, que todos nós seremos ditadores, déspotas, genocidas e todos aqueles exemplos que nós vemos de pessoas que pegaram a sua condição e desenvolveram muito bem, infelizmente, né? E foram ao grau máximo. Mas, se você acha que existe bondade inerente em você, ou seja, você nasceu bom, isso é papo de Jean-Jacques Rousseau, não é papo da Bíblia. As Escrituras dizem que nós nascemos pecadores. Salmo 51:5.
O salmista diz, em pecado fui formado, em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O que o salmista está dizendo, ele não está dizendo que o ato sexual entre o casal que formou aquela criança, isso é pecado. Não. Mas o que ele está dizendo é que desde que eu sou um embrião, eu já estou debaixo de uma condição separada de Deus. Eu já estou debaixo da necessidade de salvação. Eu não consigo fazer o bem, eu não vou fazer o bem, eu não vou desejar a Deus. Eu preciso de alguém que me salve. E isso o embrião está dizendo. Essa verdade é uma verdade universal. Agora, o que muitos crentes esquecem também é que pecado continua sendo uma inclinação para você que conhece o Senhor Jesus. E esse é um segundo ponto dentro dessa nossa primeira lição sobre a realidade da nossa condição. É que mesmo você confessando o Senhor Jesus, mesmo você entregando a sua vida para Cristo, mesmo você se arrependendo, crendo no Evangelho, crendo na ressurreição, estando aqui na igreja, você ainda permanece com uma carne, com desejos pecaminosos. Ou você nunca leu Romanos 7, quando o apóstolo Paulo, Romanos 7, de 18 a 24, o apóstolo Paulo, depois de fazer uma exposição belíssima do capítulo 1 ao capítulo 6, sobre a necessidade universal de salvação, a carta de Paulo aos Romanos, que nós jovens acabamos de terminar de estudar na nossa EBD, Paulo fala do Romanos 1 ao 6, sobre a nossa necessidade universal, é judeu precisa de salvação, é gentil precisa de salvação, todos os homens em toda a face da terra precisam de salvação. E ele fala sobre a condição, aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, nos deu paz com Deus, nos fez com a possibilidade de, pela fé, através da fé, estarmos reconectados com Deus. Mas Paulo chega em Romanos 7, e ele começa a fazer uma reflexão pura, íntima e pessoal, que parece um diário de um crente sincero, porque acaba sendo isso. Romanos 7, de 18 a 24, Paulo diz o seguinte, olha, eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer o bem está em mim, mas eu não consigo fazer. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, eu já não faço mais o pecado que habita em mim. Então eu acho essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Aqui está falando, é um crente falando. Eu fui regenerado, eu creio no Senhor Jesus, eu tenho um novo nascimento, eu sou uma nova criatura, eu tenho prazer na lei de Deus. O que é impossível para pessoas que não creem no Senhor Jesus, ter prazer na lei de Deus, é impossível. Mas ele fala, mas eu vejo nos meus ombros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que Paulo fala aqui em Romanos 7, essa conclusão que ele chega, o brado que ele grita, miserável homem que sou, é o brado de todo crente, que tenta, e nós todos tentamos, e por vezes pecamos. E aí você olha e fala, eu amo a Deus, eu sei o que é bom, eu sei o que é certo, eu quero obedecer, eu quero fazer o direito, mas existe ainda uma lei, alguma coisa dentro de mim, que por vez ou outra, eu piso na bola e eu escapo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse é um grito de desespero, que vai ser muito bem respondido pelo próprio Paulo, a partir do capítulo 8 de Romanos. Porque ele fala, graças a Deus por Cristo Jesus. De modo que eu e você temos a seguinte condição, como crentes. Nós temos prazer na lei de Deus, nós queremos fazer o certo, nós esbarramos no nosso pecado, nós caímos, nós erramos, e nós aguardamos ardentemente a expectativa da redenção do nosso corpo. Ah, mas o dia que o Senhor Jesus voltar, e você sabe muito bem que quando o Senhor Jesus voltar, você vai com Ele. Só que você não vai do jeitinho que você está. Deus vai glorificar o seu corpo. Ou seja, Deus vai transformar você e finalmente essa última inclinação que nós temos será tirada. De modo que lá na glória, lá no céu, na vida eterna que nós desfrutaremos com o Senhor, não haverá mais tentação, não haverá mais nada. Porque Deus fará isso em nós. Mas o fato é que existe uma condição universal em que todos são inclinados para o mal. E existe ainda nos crentes, em nós,
essa inclinação para o pecado. E João fala, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós.